vamos fazer uma conversão CDBL, né? Porque no meu formulário, todos os campos que entram normalmente são string. E aí, nesse caso, ele faz uma conversão implícita. Quando eu uso o comando CDBL, por exemplo, né, no caso para double, ele faz uma conversão, né, utilizando uma função. Muito bem, então, fazendo a modificação aqui, por exemplo, eu posso colocar o preço aqui agora. Ok, então se eu executar novamente, né, eu teria aqui, por exemplo, um sofá, com valor, por exemplo, 123,78, por exemplo, né? Eu coloco lá, então automaticamente ele já me coloca aqui um novo valor. Ok? O que eu tenho que fazer agora é verificar, baseado nesse novo valor, né, que aparece aí, vamos usar essa tabela para calcular a porcentagem. Muito bem, então. Então, no cálculo da porcentagem, o que nós temos? Se esse preço que aparece aí for menor que 50, então a minha porcentagem é igual a 0,05%. Caso contrário, se for, vamos colocar else if aqui, né? Se o preço for menor ou igual a 100, ou seja, estiver entre 50 e 100, então a minha porcentagem será de 0,1, 10%. E caso contrário, a minha porcentagem será igual a 0,15, 15%. E aí um end if. Aí os cells find row, vírgula 3, que é a coluna 3, que é o do aumento, né, value, né? Quem que é esse valor? Ou seja, qual é a porcentagem? Como que eu calculo a porcentagem? É o preço multiplicado por essa porcentagem que aparece aqui. Ok? Então, neste caso aqui, né, se nós executarmos aqui, então, por exemplo, colocando sofá, vamos colocar inicialmente 45. Então, vamos colocar 40. Ok? 40. Então, aparece aqui 40, 5% é 2, né, ou seja, menor que 50. Se eu colocar aqui, por exemplo, 60, ele já vai dar 10%, que seria 6. Tá? E se eu colocar um valor acima de 100, 110, por exemplo, ele vai colocar 15%. Tá? Então, para cada valor, ou seja, do preço unitário, eu tenho uma porcentagem, né? Que é um percentual de aumento. Okay? Muito bem. Daí, o que falta fazermos? Falta calcular, né, o novo preço. Então, o novo seria igual ao quê? Ao preço, por exemplo, né? Se fosse o caso fazer a conta, né, seria o quê? 1 mais esse percentual aí. Tá certo? Seria o preço, né, o novo preço. E aí, os cells, find row, vírgula 4, ponto value, é igual a esse novo. Bom, se eu fosse trabalhar apenas em inserir o novo preço, né, que seria a soma, né, a soma de quem? De preço mais o conteúdo do find row que está na coluna 3, eu teria também como um comando alternativo, vamos colocar como comentário, find row, vírgula 4, ponto value, é igual, né, ao preço que nós calculamos, né, mais os cells find row, vírgula 3, ponto value, que é, né, aonde está a porcentagem de aumento. Ou melhor, na verdade é o valor, né? É a porcentagem atuada sobre o valor. Ok? Muito bem. Então, se eu executar agora, né? Se eu pegar agora um produto, né, um baú, por exemplo, que custe, por exemplo, 40. Né? Então, ele vai colocar automaticamente, aqui ó, é o preço, faltou a multiplicação, né? Multiplicado por 1 mais a porcentagem. Né? Então, vamos fazer aqui novamente 40, então seria 42. Aqui, se eu colocar, por exemplo, 60, ele vai dar 10%, né? Então daria 66.
E se eu colocar 120, ele vai dar 15%, né? 138. Tá certo? Muito bem, então falta agora calcular, né, aquela mensagem, né? Ou seja, esse novo preço precisa ser avaliado aqui para que ele gere uma classificação. Então vamos apagar aqui, né? Vamos apagar aqui só para nós, ao executarmos, nós temos mais espaço aí. Muito bem, então, quando eu tenho, né, esse novo preço, se o novo... Opa! Vamos lá então. Aqui. Se o novo for menor que 80, então, qual é a mensagem? Mensagem é igual que produto barato. Caso contrário, né? Else if o novo for menor ou igual a 120, é isso? 120? Então, vamos observar se é 120 mesmo, né? 120. Ok, entre 80 e 120, né? Tá certo? Se acontecer isso, então, ele fala que o quê? A mensagem é igual a produto normal. Ok? Else if. Ok? Então, se o novo for menor ou igual a 200, então a mensagem vai ser igual a quê? Produto caro. Vamos ver lá, mensagem. Inicialmente barato, normal, caro e o outro muito caro. Então, se não for, nesse caso, se for muito caro, então eu tenho que produto muito caro. Ok? Um end if aqui. Usei a variável message, que é do tipo string. Então vamos lá em cima e definimos aqui, né? Vamos definir aqui, tá certo? Vamos colocar aqui mensagem do tipo string. Ok? Mensagem do tipo string. Bom, então na última coluna que eu tenho cells, né? Find row, vírgula, já colocamos a coluna 3, 4 na coluna 5, né? Ponto valor é igual a mensagem. Ok? Vamos fazer um teste então e verificar se está ok, né? Certo? Vamos voltar à planilha lá, né? Vamos voltar à planilha e fazer a execução para ver se está ok, né? Então vamos colocar cadeira, por exemplo. Se eu colocar aqui 40, ele vai me dar 2%, é um produto barato, por quê? O 42 ele é menor que 80. Se eu colocar aqui 80 no preço unitário, ele passa a valer produto normal. Ok? 10%. E se eu colocar 120, né, automaticamente ele passa para produto caro. E se eu colocar aqui então 200, ele vai passar a ser um produto muito caro. Ok? Daí nós temos que até o momento o que nós fizemos foi apenas a elaboração da planilha. Ok? Somente a elaboração da planilha. Para que a gente possa então agora colocar um botão lá no formulário, a gente insere aqui um módulo, né? Insere um módulo e insere, por exemplo, um procedimento aqui, uma sub, chamada, sei lá, vamos colocar uma sub formulário, né? Uma sub formulário. E aqui user form1.show. .show para que eu possa mostrar o meu formulário. Ok? E aqui eu já posso então, né, colocar um botãozinho aqui. Por exemplo, vamos colocar um botão aqui, tá? E a gente faz a associação com o formulário. Então clicamos fora, clicamos aqui, ele abre o formulário, né? Vamos colocar aqui um certo baú, né? E vamos colocar aqui o valor de 100, ele vai gerar, né, um produto normal.
Ok? Então, a princípio, o que se tem nesse processo de desenvolvimento do formulário, né, é você gerar um formulário que atende a aquelas necessidades.